Acho que está a correr rápido, eu vou ter tempo de ir lanchar. Eu pensei que ia estragar mais isto, mas não. Estou-me a portar bem. Não é normal. Olá, chamo-me Nuno, tenho 35 anos, sou formador no Instituto Português de Naturologia, trabalho como osteopata nas clínicas do Instituto Português de Naturologia e cá em Braga trabalho na Clínica Ver Saúde. Dou aulas no Instituto Português de Naturologia desde 2012, trabalho no Polo do Porto e no Polo de Lisboa. No Polo de Lisboa faço também parte da equipa clínica e depois tenho a clínica cá em Braga. Não gosto de ter que concordar com as pessoas, não gosto de ter que ver notícias tristes, deprimentes, não gosto de ver notícias sobre os incêndios, não gosto de futebol, não gosto de hipocrisia, não gosto de crítica fácil, não me habituei a lidar muito bem com críticas que não sejam construtivas. Coisas que gosto de fazer, gosto muito daquilo que faço. Acredito que a dada altura encontrei a hipótese de fazer aquilo que gosto e gostar daquilo que faço, que nem sempre ou seja, nem sempre anda de mãos dadas uma coisa com a outra. Eu felizmente consegui. Isso enquanto prática de osteopatia. Dar aulas na área da osteopatia foi uma surpresa agradável. Antes de fazer o curso de osteopatia, eu estava na licenciatura de Português e Inglês na faculdade, então era um bocadinho diferente, um bocadinho é ser curto, mas era completamente diferente. Eu fugi de Português e Inglês porque não queria o ensino assustava-me, ter que estar a ensinar e aturar os filhos das outras pessoas era algo que me assustava. E quando fui convidado para ficar cá no Instituto a dar aulas, fiquei surpreso com o facto de ter tomado a decisão de aceitar e não me arrependo de todo. A prática clínica é fantástica e todos os dias é diferente. Nunca temos duas pessoas que sejam iguais, o mesmo problema pode ter mil e uma abordagens diferentes, então nunca podemos estar, passando a expressão à sombra da bananeira, a contar que todas as pessoas vão ter o mesmo tipo de resolução, porque não têm. Tirando a osteopatia, a minha outra paixão, a minha outra amante, é o Krav Maga. Sou instrutor de Krav Maga, pratico Krav Maga e sensivelmente começou na mesma altura que começou a osteopatia para mim, então está sempre muito a par a osteopatia e a arte marcial. Consegui sempre acompanhar as duas, às vezes com maior ou menor sacrifício, mas são duas coisas que me dão muito prazer. Então, se calhar o que eu gosto é isso, é trabalhar na prática clínica, estragar as pessoas no Krav Maga para depois poder arranjar em clínica, que nunca acontece, mas sim, é mais por aí. O que é que me levou a escolher a profissão? Na verdade foi ao acaso. Antes de fazer a formação de osteopatia, isto relacionado com outro hobby, que nada tem a ver com osteopatia nem nada disso. Fui fazer participei num encontro nacional de jovens, onde tivemos um workshop de massagem. Eu sempre gostei muito das práticas manuais, não mecânica, porque mecânica eu nunca iria lá, mas mais terapias manuais, sempre gostei. Então na altura tinha um colega que fez um curso cá no Instituto e falou-me, vais lá, eles têm cursos de massagem, têm shiatsu e coisas que tal. E eu vim cá para me informar sobre o curso de massagem. Eles deram-me o guia de candidato e estava a folhear o guia de candidato e vi lá a osteopatia. A única noção que eu tinha de osteopatia é aquilo que nós víamos do filme. Não é? Víamos nos filmes, nem era tanto osteopatia, era mais quiropraxia, mas eu comecei a ler o plano curricular e achei muito interessante. Na altura estava na faculdade e eu tinha o peso de continuar a faculdade ou pôr a faculdade em espera e atirar-me de cabeça para um curso com algo que nada tinha a ver, relacionado com a área da saúde, terapias naturais, ia ter anatomia, biologias, biomecânicas, coisas que eu fugi do secundário, que não era para mim, mas optei por, em vez de fazer o curso de massagem, fazer o curso de osteopatia e cá estou. Não há muito mais a dizer acerca disso.
ou seja, na altura, aquilo que eu conhecia do IPN foi aquilo que aquele meu colega me disse: olha, vais, eles têm formações nesta área. Para mim esta área era completamente desconhecida, ouvia-se falar um pouco em medicinas alternativas, nem era tanto o conceito de terapias naturais, nem não complementares, eram medicinas alternativas, onde a medicina alternativa que reinava a nível de senso comum era a acupuntura. Era acupuntura, mas eu a acupuntura não queria, não era uma área que eu me identificasse minimamente. Então quando cheguei cá, existiu alguma resistência da minha parte de perceber até que ponto é que isto seria viável ou não. Que dificuldade é que eu iria encontrar pelo caminho e abdicar completamente do trabalho que tinha na faculdade. Para além disso, trabalhava das 8 às 5, e fazia a faculdade e tive que pôr de parte a faculdade e fazer o curso em pós-laboral. Então aí o Instituto foi uma surpresa agradável porque tinham várias hipóteses de conseguirmos articular a formação. Ou seja, eu não tinha que deixar de trabalhar para poder fazer a formação. Nisso foi uma mais-valia, foi uma das opções que me fez seguir com o Instituto. Não tínhamos cá em Braga muitas mais hipóteses, na verdade. Agora já temos mais algumas, mas nessa altura não tínhamos. A hipótese que restava seria ir para o Porto, caso não fosse cá em Braga. Juntamente com o pessoal da Secretaria, foi conhecendo alguns formadores e eles foram explicando como é que iria funcionar, não funcionava. Aquelas aulas abertas no início do ano, que o Instituto faz todos os anos, em todos os polos, ajudou bastante a tentar, ou para permitir perceber qual seria o ritmo da formação e qual o verdadeiro objetivo da formação. Aí foi uma surpresa agradável, porque completamente diferente daquilo que eu estava habituado com a faculdade. Na faculdade nós lemos um guia, aceitamos, não aceitamos, vamos procurar outra coisa qualquer, e aqui não, aqui deram-se ao trabalho de explicar, acompanhar, e gradualmente o curso começou e criaram-se relações de amizade que se mantêm até hoje. Por isso o Instituto não foi só a formação, não é família, mas acima de tudo bons amigos que fiz cá, tanto colegas de turma como professores. Dentro do conceito eu tive, ou seja, foi muito rápida a minha passagem da cadeira de aluno para a posição de formador. Acabas hoje e começas a dar aulas mal o ano inicia. O que nos deixa sempre um bocadinho apreensivos. Então, naquilo que eu tenho, ou daqueles exemplos que eu pude seguir, o IPN, ou a força que o IPN tinha comparativamente com as faculdades e outros centros que eu entretanto fui fazendo formação, é a relação que se cria entre o formador e o aluno, que na verdade não é muito uma relação formador e aluno, é um ambiente muito mais saudável, onde não tens que estar a olhar para o professor e olhar para ele só como um professor. Tu vês o teu professor como um profissional porque sabes que ele trabalha na área. É alguém que não te dá só um conhecimento teórico, mas te dá uma abordagem prática daquilo que ele encontra todos os dias em clínica. Isso foi ótimo para mim enquanto aluno e permitiu-me criar também essa relação enquanto formador com os alunos que eu tenho hoje e aqueles que já terminaram. Então, não é um ambiente familiar, porque não é um ambiente familiar, porque também não queres criar isso em aula, mas a força que o Instituto tinha eram os formadores, tinha e continua a ter, que tinham essa capacidade de entender que a posição do aluno não deve ser só o aluno tem direito a ser ouvido, o aluno tem mil e uma formas diferentes de se estimular, e muitas das vezes para estimularmos um aluno é deixá-lo dizer aquilo que ele acha, independentemente de estar correto ou não, e a partir daí trabalhamos com isso. Eu acho que, a nível geral, todos os formadores no Instituto têm essa capacidade, ou seja, não são formadores, não são professores, aquele termo mais cerrado, aquele termo já pré-25 de Abril, em que um professor era a figura que tínhamos que respeitar acima de tudo, independentemente de acharmos que ele está correto ou não, o Instituto quebrou em parte com isso. Onde os formadores não os vais ver como teus amigos, mas a verdade é que ao fim de 3 anos, a veres aquelas caras todas as semanas, não há hipótese tu não olhares para alguns e veres que são teus amigos, porque partilhas áreas do conhecimento em comum, partilhas hobbies em comum, tens amigos em comum, então acaba por se criar um ambiente saudável, onde tu consegues estimular mais facilmente as pessoas,
porque as pessoas estão receptivas a ouvir aquilo que estás a dizer, respeitam-te enquanto profissional, respeitam-te enquanto vínculo de passagem de conhecimento e não aquela figura fechada de formador, que para mim é horrível esse contexto. Então aí o Instituto primou pela diferença em relação a outras instituições, quer sejam a faculdade, quer sejam centros de formação profissional também. Para mim, eu acredito que cada um de nós tenha uma motivação diferente. Para mim, a motivação é todos os dias ter medo de errar. Eu tenho muito medo de falhar um diagnóstico, sendo que para mim um diagnóstico é a parte mais importante do tratamento, isto enquanto prática clínica. É o medo de errar completamente um diagnóstico. Não por desleixo, não por desinteresse, mas de não conseguir realmente perceber aquilo que o paciente tem. Isso faz-me tentar aprender tudo não, mas aprender coisas novas todos os dias. Obriga-me a fazer formações, obriga-me a ler, obriga-me a rever conteúdos para trás que se calhar eu não utilizo com tanta frequência. Para mim a motivação em clínica é essa, é o receio constante de poder falhar. Mantenho sempre na cabeceira de cama aquele conceito de que tu não sabes tudo e quanto mais souberes, melhor serás. Mas nunca tenho a ideia de saber tudo, de ser sapiente, omnipresente e omnipotente em todos os problemas, porque não vamos conseguir. Em relação às aulas, o meu maior receio não é dizer algo de errado, porque estamos sujeitos a dizê-lo, né? E o que hoje é verdade na área da saúde, amanhã pode ser mentira, mas é induzir os alunos em erro. Então eu tenho muito cuidado para não os deixar ficar com uma questão meia respondida. Ou seja, se eles têm uma questão, eu tenho que me esforçar para dar a resposta de forma a que eles consigam entender, nem que tenha que voltar àquilo 500 vezes, 1000 vezes, mas eu tenho que ter a certeza que no final daquelas 1000 vezes eles entenderam a resposta, porque se fica uma dúvida no ar, eles amanhã vão lá para fora e vão dizer que foi o professor que disse aquilo e o professor deixa de ser professor e o professor passa a ter o emblema do IPN e ele vai dizer que tirou a formação no IPN e o IPN ensinou-o mal. O IPN não é a minha casa, mas é a casa onde eu cresci, então eu tenho a responsabilidade dupla de defender a minha imagem enquanto formador e a responsabilidade de defender as cores do IPN. Então essa é a minha motivação, para não falhar com eles e nunca achar que possa eu falhar com o paciente. O contexto que nós temos hoje é diferente daquele que tínhamos há 5 ou 7 anos atrás. A regulamentação veio criar uma coisa fantástica que foi curiosidade. Para além daquela que as pessoas já pudessem eventualmente ter, porque alguém lhes falava que ia a um senhor que fazia manipulações ou que punha agulhas, agora veio a curiosidade de saber porque é que aquele tema está tantas vezes na televisão, porque é que eles fazem manifestações, porque é que se fala tanto daquilo na Assembleia, porque é que tanta gente vai à televisão falar. Não importa se eles falam bem ou mal na televisão, mas vão falar. Isso despertou curiosidade, deixou as pessoas mais atentas. Quando eu fiz a formação não havia essa necessidade. O que eu estava a dizer, eu vi que era osteopatia porque li o flyer, não é? E o flyer não é suficiente para dar essa informação. Quem tem curiosidade, quem tem dúvida se será melhor entrar por estas áreas ou fazer aquilo que os pais esperam, que é mandá-los para a faculdade e depois dar-lhes um atestado para o desemprego, não tenham medo. Acima de tudo, não ter medo de tentar. O pior que lhes pode acontecer é serem surpreendidos pela positiva. Isto altera completamente a nossa forma de estarmos. Ou seja, deixamos de ser dependentes de um conceito básico, nem é só de fármacos ou de conceito de medicina convencional, mas a nossa própria forma de estarmos a nível social acaba por se alterar. Encontras um ambiente mais leve, não é um ambiente pesado, não tens aquele conceito de se não fizer isto hoje, eu nunca mais vou conseguir fazer. Isso não acontece. As próprias temáticas que tu aprendes fazem com que tu vejas esse tipo de problemáticas de forma diferente. Então, se tiver que deixar um conselho para quem possa eventualmente estar a pensar, é tentar. Nunca deixem de tentar.
não gostam, não há problema nenhum, mas é preferível tentar e não gostar do que nunca terem tentado e ficarem sempre com aquela ideia atrás da orelha a pensar: será que teria sido alguma coisa boa ou não? Eu não me arrependo absolutamente de nada. Eu deixei o trabalho que tinha, deixei o curso que tinha na faculdade, fiz amigos, faço parte de uma casa que está espalhada do norte a sul do país e eu percorro norte a sul do país. Tenho amigos cá em cima, tenho amigos lá em baixo. O conhecimento que nós aprendemos aqui é algo que nunca ninguém nos pode retirar. Independentemente do tempo que passa, o conhecimento fica. Mas nunca deixem de tentar. Acima de tudo, tentem e permitam ser surpreendidos pela positiva.